Boa tarde, é com muita satisfação que nós vamos dar início a mais um seminário envolvendo o tema da Covid, dessa vez Covid e fronteiras, mito ou solução? Uma realização do Laboratório de Geografia Política, do Departamento de Geografia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, em conjunto com o Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, do mesmo departamento, e que tem o apoio do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e também da FAPESP, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, já que essas instituições financiam pesquisas e que, de algum modo, estão relacionadas a esse tema. Fiquei muito satisfeito com a procura dessa vez, tivemos quase 180 inscritos a priori, o que é muito bom, mostra um crescimento em relação ao último encontro, talvez possa ser um indicador que estamos na direção correta, né, e eventualmente devemos manter com uma frequência, não sei exatamente qual, mas esse tipo de discussão. E para hoje, então, nós tivemos a seguinte estrutura de organização. Vamos começar com a Cíntia Leone, que também está na sala já, jornalista, doutora, mestre-doutora em Ciência Ambiental, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP. Bem-vinda, Cíntia, obrigado por aceitar o convite. Teremos também a Zenaida Laura Rodrigues, que é abogada, também doutora em Ciência Ambiental, pelo PROCAM, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP. E também o Esteban Bosco, que é sociólogo, doutor em Sociologia e atualmente realiza seu estágio de pós-doutorado junto ao Departamento de Geografia. Também agradeço muito a presença da Zeni, a presença do Esteban. E ao final, talvez se houver tempo, eu também vou fazer algumas considerações. Antes de passar a palavra, então, à Cíntia, nós vamos ter justamente a sequência que eu apresentei, a Cíntia, a Zeni, depois o Esteban. Eu vou pedir a todos que, por favor, mantenham seus microfones desligados e, de preferência, também mantenham as suas imagens desligadas, porque isso sobrecarrega menos, né, diminui o volume de dados, isso é bom. Vamos manter só quem está falando, por favor. E eu tenho observado esse aviso, esse alerta, né, eu vou começar a fazer também nos eventos que eu estou organizando, qualquer intervenção que possa ser caracterizado como uma afronta aos bons costumes ou algum tipo de represália em termos de gênero, religiosa ou de qualquer ordem, né, vai ser devidamente acionada pelos meios legais, né? Não apenas porque a doutora Zeni está conosco, que é advogada, mas também porque já existe uma legislação hoje no país. E não por acaso nós temos todas as indicações, já que foi feita uma inscrição, né, e espero que não seja necessário nenhum tipo de ação, que todos tenham, de fato, né, o compromisso de acompanhar e, eventualmente, se for o desejo, encaminhar questões, encaminhar, enfim, fazer perguntas, se for o caso, também ao vivo, né? Queria também agradecer muito a Isabela Batistelli Espíndola, que tem colaborado conosco, organizou todo esse evento, enfim, é um prazer ter você também aqui, Isabela. Bom, então, sem maiores delongas, eu passo a palavra à doutora Cíntia Leone. Por favor, Cíntia, você com a palavra. Boa tarde a todos, é um prazer conversar com você, Wagner, Zenaide, Estevam, Isabelle, todos vocês, apesar de virtualmente, né, é um prazer conversar com vocês. Bom, hoje eu não vou aqui apresentar um trabalho que seja resultado de uma pesquisa, né, ou do meu trabalho como docente. Vou apresentar uma análise de conjuntura, né, relacionando 3 aspectos, né, Covid, fronteira e meio ambiente. Eles costumam ser vistos de maneira isolada, e a ideia aqui é amarrar esses 3 eixos para apresentar um panorama sobre o qual a gente possa refletir a respeito do contexto político brasileiro na arena internacional. Bom, para isso eu levantei algumas informações, né, e dividi essa análise em 4 blocos. O primeiro deles fala da emergência sanitária em si como um elemento novo na agenda internacional, né? Tem elementos tanto temporários e mais conjunturais, como também aspectos duradouros e, não sei, até por que não dizer permanentes, né? Então, a Covid como uma epidemia global, ela, como qualquer assunto global, vai ter impacto nas relações internacionais, né? Esse impacto, a princípio, pode levar a um estreitamento de cooperações internacionais em curso, ou até a criação de novos eixos de cooperação internacional. Acho que a área científica é um ambiente bastante propício para isso, mas também pode desestabilizar alianças formais e informais em diferentes níveis, né?
Bom, para a gente pensar um pouquinho a respeito disso, eu citaria como um exemplo positivo, né, a atuação da União Africana na identificação de casos no continente africano, busca por profissionais de saúde, de equipamentos de maneira conjunta, que acaba dando mais força para esses países, né, na busca desses insumos, e a identificação de fluxos migratórios perigosos no contexto de pandemia, como, por exemplo, os trabalhadores de outros países da África que trabalham em minas na África do Sul. Acabou sendo um fator que poderia agravar a disseminação da doença no continente e vem sendo tratado nesse nível, né, de interlocução, nível da União Africana. Isso é um aspecto interessante, talvez a União Africana saia muito fortalecida desse episódio. Bom, já no segundo caso, tem muito mais exemplos, né, a ideia de que você pode desestabilizar alianças. Eu acho que o exemplo máximo é o exemplo dos Estados Unidos, de Donald Trump, que caminha para esfarelar uma ligação histórica do país com o continente europeu em contextos de crise, né? Uma pesquisa recente, agora de junho, do Instituto YouGov, um instituto britânico que é especializado em pesquisa de opinião pública na internet. Ele indicou que os cidadãos da União Europeia nunca tiveram uma opinião tão negativa sobre os Estados Unidos. E o levantamento questionou aspectos específicos, né? Por exemplo, o quanto os europeus poderiam contar com os Estados Unidos para a reconstrução da economia pós-Covid. E a resposta mostrou que o menor índice de confiança nessa relação, né, desde o final da Segunda Guerra. Para ter uma ideia, na Alemanha, menos de 3% das pessoas responderam que o país poderia contar com os Estados Unidos para a sua reconstrução. E mesmo no Reino Unido, onde os laços são mais estreitos, né, com os Estados Unidos, esse índice não passou de 10%. Nenhuma pesquisa foi feita nesse sentido na América do Sul, né? Mas a gente pode imaginar que, diante das declarações de alguns líderes políticos na região, a confiança nos Estados Unidos, também no nosso continente, diminuiu. E o mesmo aconteceu em relação ao Brasil e a sua cooperação regional. Por quê? Porque desde muito cedo ficou claro que o desempenho de cada país no combate à pandemia teria impactos para a marca do país. A pandemia, ela, por acontecer em todo o planeta, permite a criação de uma série de narrativas de país. Né? Nessa época em que vivemos, que você tem um trânsito de informação muito acelerado, né? As narrativas elaboradas sobre cada país são potencializadas. Países que apresentam nas suas sociedades aspectos como solidariedade, organização, ordenamento jurídico adequado, uma harmonia entre as instituições, uma boa rede de serviços públicos, né? E principalmente, né, acho que isso é o mais importante aqui, a liderança assertiva e baseada na ciência, esses países vão ter um bom desempenho nessa narrativa. Não é o caso do Brasil nem dos Estados Unidos. No caso do Brasil, a relação dos países com os vizinhos já estava bastante desgastada. Então, houve o que os diplomatas estão começando a chamar de adesão automática aos interesses dos Estados Unidos, e um afastamento e também um aumento de uma desconfiança em relação aos parceiros históricos na região, como os países do Mercosul, né? Esse estremecimento, ele vem desde declarações autoritárias por parte de autoridades brasileiras, né, sobre processos eleitorais, por exemplo, nos países vizinhos, declarações desrespeitosas sobre as autoridades, sobre a economia ou sobre aspectos econômicos, né, dessa integração regional. Acho que a declaração do Paulo Guedes no ano passado sobre acabar com o Mercosul é um exemplo interessante, por mais que ele tenha retroagido nessa retórica. Agora, o mais grave episódio é o ensaio de golpe de Estado na Venezuela pelo chanceler brasileiro Ernesto Araújo, né, que foi revertida de última hora pelos militares. A pandemia, então, ela não criou uma desconfiança em relação ao Brasil, ela aprofundou. O desempenho que o país está tendo, que é calamitoso em âmbito federal, na condução dessa crise sanitária, é a pitanga que faltava nesse sorvete. Ela coroa uma descrença já consolidada no país como um parceiro comercial e político instável. É importante destacar que uma pretensa liderança brasileira da região nunca foi plenamente aceita, né? E com os últimos desdobramentos, eu não acredito que ela possa ser confirmada nas próximas décadas. E eu acho que os países do continente têm medo do Brasil, da instabilidade que pode emergir daqui e do potencial de contaminação além da fronteira. Não só a fronteira física do ponto de vista de explosões de casos que possam extrapolar a fronteira brasileira, né? O atual contexto político tem esse componente, né?
Mas tem um caso específico do Paraguai, que eu acho que é um bom exemplo, né? O país foi um destaque no começo da pandemia por um combate assertivo da doença, interrompeu a circulação do vírus com muita eficácia no território paraguaio, mas a tríplice fronteira hoje é um desafio para o país, né? 6 pessoas morreram na semana passada, não, no mês de junho, tentando atravessar a nado, né, a fronteira para não passar pelo controle sanitário. E é exatamente a população que está entrando clandestinamente no país que está levando os casos da doença para lá. Então, os casos estão subindo ali naquela região de divisa com a Argentina e com o Brasil, e existe uma dependência muito grande do Paraguai em relação à economia brasileira, né? O principal destino dos produtos paraguaios é o Brasil. Talvez, nesse momento, o Paraguai esteja lamentando mais do que nunca essa dependência, né? E a gente pode imaginar que isso pode levar a uma mudança do desenho, né, das parcerias comerciais do país. É uma discussão que está sendo feita no Paraguai nesse momento. Mas a questão da Covid e a fronteira, essa relação, ela não fala somente dessa fronteira física, como eu disse, mas tem a questão das fronteiras comerciais. E acho que um outro exemplo interessante para a gente pensar é a carne brasileira sendo embargada pela China por conta de surtos de doença de Covid-19 em frigoríficos, né? Em uma primeira camada, há uma preocupação de ordem sanitária que é muito legítima, né? Não é uma questão de se você transmite a doença por produtos contaminados, não é isso. A questão é que se tem surtos de Covid-19 nas fábricas de carne empacotada, é sinal de que a unidade não está seguindo padrões ótimos de higiene e de controle de processos, né? E esse é um ponto, esse é um primeiro aspecto. No mundo inteiro há relatos de contaminação em massa de frigoríficos, não é só no Brasil. Você tem um surto importante na Alemanha, acontecendo agora em junho, na Espanha você teve outros casos, nos Estados Unidos muitos outros, mas nesses locais as autoridades sanitárias agiram muito rápido para proteger os trabalhadores, as famílias e a população do entorno. No Brasil não tem sido assim. Os casos de Covid na fábrica da JBS em Dourados transformaram a cidade entre abril e junho no epicentro da doença naquele estado. Eles tinham muito mais casos do que a capital Campo Grande, que tem 3 vezes mais população. Né? Mudou um pouco agora em julho, né? Hoje Dourados está com 4 mil casos aproximadamente, e a capital Campo Grande 6 mil casos. Mas é uma população de 200 mil habitantes e 700 mil habitantes. E esse caso não foi o único. Você teve casos importantes no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Mato Grosso, de frigoríficos com surtos, né? Que depois se intensificaram nas cidades onde esses frigoríficos estão instalados. Agora, do ponto de vista do comprador desse produto, isso significa que essa carne que é processada ela é processada em condições de trabalho precárias para os trabalhadores, né? Com autoridades sanitárias locais sendo lenientes na fiscalização das empresas nessa relação de segurança no trabalho. Bom, qualquer produto que é fabricado sem seguir princípios éticos e de responsabilidade social pode ser legitimamente barrado. Mas tem um elemento adicional aí, porque muitas dessas fábricas, o público contaminado é justamente a população indígena, e é exatamente o caso de Dourados. A maior parte dos trabalhadores de chão de fábrica ali são indígenas Guarani-Kaiowá, que moram numa reserva da cidade que tem 15 mil habitantes, né, e do ponto de vista urbano se configura como uma comunidade periférica ali do município. E é a mesma coisa na fábrica do Rio Grande do Sul, né? Muitos indígenas foram contaminados e, inicialmente, eles foram demitidos depois de serem contaminados. A justiça que obrigou o frigorífico a proteger a sua comunidade vulnerável à pandemia, que é o caso de todos os indígenas, são uma comunidade vulnerável em contexto de pandemia. Quando você tem surtos, né, de Covid-19 em comunidades indígenas, né, você soma um aspecto socioambiental a um outro aspecto socioambiental que já está na cadeia produtiva bovina, que é a questão do não rastreamento, né, dessa cadeia e a ligação desse produto com o desmatamento. Todo esse contexto foi usado pela China para barrar os produtos brasileiros. E eu não tenho nenhum motivo para acreditar que isso tenha sido pontual, né? Eu acho que faz parte de uma sinalização de que as commodities brasileiras não terão vida fácil. A crise sanitária ela deu novos argumentos para desentendimentos diplomáticos que já estão sendo traduzidos em retaliações. E é até surpreendente que a China comece a empregar o risco de sustentabilidade, né, esse termo, nesse tabuleiro, onde ela está fazendo esse jogo. Uma coisa interessante, a TV estatal chinesa, CCTV, ela apresentou um programa no ano passado em que uma jovem repórter perguntava, você sabe de onde vem sua comida?
E no programa ela fazia um rastreamento, né, até chegar numa fazenda degradada no Peru. Isso significa que o tema do desmatamento não está censurado na China, né? E que talvez o governo chinês tenha até interesse em discutir com a sua população, né, o consumo de proteína animal, o impacto ambiental disso. O que é uma sinalização bastante sensível, coloca os produtos, as commodities brasileiras numa situação muito delicada. O risco de sustentabilidade, que é o que está sendo mais usado, é um termo liberal, novo, né, para tratar essas empresas que sabidamente estão ligadas ao desmatamento, mas que são, por exemplo, eficazes em ocultar essas provas ou em promover algum tipo de marketing verde. Eu considero esse termo muito útil, na verdade, até muito bem-vindo, porque ele retira a necessidade de definir se um determinado autor comprou gado em uma área desmatada. Ao comprar gado numa região onde houve desmatamento, né, e ao não apresentar evidências desse rastreamento, você já instalou o risco de sustentabilidade. E, por si só, isso representa um risco reputacional e de financiamento, que é, para mim, o mais importante. De financiamento porque os investidores estão cada vez mais apoiados no risco de sustentabilidade para fazer a sua análise para autorizar ou não aquisições de determinadas ações ou em determinados empréstimos, né? Então, esse exemplo mostra que os produtos brasileiros tendem a ter as suas fronteiras dificultadas, não por conta da pandemia em si, né, mas por um contexto político e socioambiental que está sendo agravado pela pandemia. Isso nos leva a um terceiro aspecto, né, que eu gostaria de refletir, que é o isolamento do país, né, no caso do Brasil, político e físico. A principal autoridade brasileira levou um percentual elevado da população a acreditar que todo mundo vai pegar isso daí, né? Mas não é assim que funciona. Você isola a população para tratar quem pegou a doença e isolar quem ainda não pegou. E você tira o vírus de circulação. Os países que voltaram à vida normal, né, fizeram isso. Sem isso, não tem vida normal. Como o Brasil não consegue fazer isso, o vírus não para de circular por aqui. Então, não tem nenhum cenário próximo de que a gente vai se igualar ao que está acontecendo em países que já estão com a abertura avançada. Isso significa que a entrada de brasileiros no exterior vai ficar embargada por um bom tempo, né? Representa entradas de ordem prática, né? Mas também é uma notícia extremamente infeliz para o setor aéreo. Se a situação hoje já é difícil, com os hubs internacionais de outros países, principalmente dos países vizinhos, voltando a operar normalmente, e os aeroportos brasileiros assistindo isso, fechados, isso vai representar uma fuga de investimento do setor e uma recuperação muito mais difícil lá na frente, né? Porque o capital não vai ficar esperando o Brasil cair em si, né? Os países competem, as cidades cosmopolitas competem entre si, e quem vai perder são as cidades brasileiras. E é claro que tem o isolamento físico, ele tem um componente do isolamento político internacional, né? Os nossos países estão se reunindo periodicamente para discutir soluções para a crise de Covid, planos de retomada econômica, e não estão incluindo o Brasil nessa discussão, né? O Brasil não está sendo convidado, acho que esse é o dado importante, né? E não está sendo convidado porque nenhum país quer ter o seu presidente ou primeiro-ministro na mesma telinha, né, de videoconferência que Jair Bolsonaro. Não é uma demonstração assim, inédita de desprestígio a um mandatário brasileiro e uma busca por novas articulações também, né, que não dependam de um parceiro comercial e político que é instável. E aí eu chego ao meu último aspecto, né, a minha quarta reflexão, né, que é o que fica dessa crise. E na minha opinião, assim como comunicadora, fica tudo, e fica por muito tempo. Eu estou trabalhando numa ONG chamada Clima Info, e a gente tem trabalhado com muitas pesquisas sobre a imagem do Brasil no exterior, por uma série de trabalhos que a gente tem feito, né? Como comunicadora, assim como jornalista, eu aprendi que assim, não adianta dar apenas a informação, as pessoas não se lembram das datas, dos nomes, dos locais, aquele quem, quando, onde, porquê, né, do lead jornalístico, né, ele é importante no momento que você dá a informação, mas as pessoas se lembram de como elas se sentiram. Uma pessoa que se informa sobre o Brasil no exterior vai ficar indignada, vai ficar enojada, assustada. São esses sentimentos que vão ficar. A pesquisa que a gente teve acesso mais recentemente mostrou que na União Europeia a marca Brasil também nunca foi tão negativa. Quando os entrevistados foram perguntados sobre informações do país no noticiário, surpreendentemente não foi o desastre de Covid que mais chamou a atenção pública.
Em primeiro lugar, dos temas citados é a devastação da Amazônia, né? Acho que as imagens das queimadas no ano passado deixaram um legado poderoso no inconsciente do cidadão europeu sobre o Brasil. Em segundo lugar, os ataques aos direitos da população indígena, e eu acho que isso tende a ter mais relevância, porque a tragédia de Covid-19 atinge predominantemente, com casos e mortalidade, a população indígena. E em terceiro lugar é que aparece esse show de responsabilidade que tem sido a condução da Covid-19 em nível federal. Então, assim, alguém pode argumentar, assim, que a população pode achar qualquer coisa, mas os países são pragmáticos na defesa dos seus interesses, né? Então, futuros governos vão se aliar ao Brasil, independentemente do que a população acha. A questão é que todos os levantamentos indicam que, em países democráticos, preocupações ambientais têm dominado o debate público. São consumidores mais preocupados e são eleitores mais preocupados. Se essa preocupação é maior entre os jovens, e ela é maior entre os jovens, isso significa que a predominância do tema no debate político só vai crescer. E quando o debate público é dominado por um tema, esse tema acaba surgindo nas eleições. E as democracias funcionais, né, apresentam mecanismos para que os cidadãos possam cobrar suas autoridades eleitas por compromissos assumidos durante a campanha, por exemplo. Então, não é à toa que em muitos países você está tendo o crescimento dos verdes, né, os chamados os partidos verdes, ou que tenham essa linhagem socioambiental. Está havendo uma necessidade em outros países de coalizão com esses verdes para formar governos parlamentares, por exemplo. Então, é uma pauta que só cresce e ela tende a se intensificar. Como realmente parece que vai, e talvez as coalizões com governos que tenham que ter compromissos ambientais sejam cada vez mais frequentes nas economias centrais. Então, qualquer governo no futuro, com essa configuração, vai ter muita dificuldade em assumir compromissos econômicos e políticos com vilões ambientais, que é o que o Brasil acabou se convertendo. Também é possível argumentar assim, que no futuro, né, a gente não sabe exatamente quando, e eu desejo sinceramente que o mais breve possível, a gente não vai ter mais o Jair Bolsonaro como presidente. E talvez a disposição de dialogar com o Brasil também aumente por conta disso. Eu não acredito. A questão é que o Brasil não é tão importante assim para conseguir, no futuro, um espaço necessário de mídia para mudar a sua imagem internacional. Não é simples fazer isso. Mesmo que o próximo presidente seja uma pessoa inteligente, responsável, a dúvida sobre a estabilidade política do Brasil permanece, né? Depois de todas essas cambalhotas, é muito difícil falar de um país estável politicamente, né? Então, por muito tempo, o Brasil vai ter que aceitar a condição de aventura em termos de parceria, de investimentos, em termos de coalizão política. O fato é que os cidadãos que estão indignados com o Brasil hoje podem até não se lembrar o nome do tal presidente maluco, mas eles vão se lembrar de como eles se sentiram. É isso que vai ficar. E isso é muito difícil de mudar, né? Quem é jornalista sabe que muitas vezes tem que fazer um trabalho de desmentir uma notícia falsa, por exemplo, né? É um trabalho que a gente tem feito muito ultimamente. Desmentir uma fake news. Isso é muito difícil, né? Porque é um princípio da comunicação que é mais fácil afirmar um fato do que desmentir um fato. Até algumas pessoas usam muito esse recurso, assim, de falar assim, jornalismo de entretenimento, por exemplo, fulano e Beltrana afirmam que não estão tendo um caso. O que fica na cabeça das pessoas é, nossa, fulano, alguém está dizendo que eles estão tendo um caso? Às vezes é o recurso que o assessor usa para plantar essa notícia na imprensa, né? Então, desmentir um fato, quando você diz não aconteceu tal coisa, as pessoas pensam, então quer dizer que alguém acha que aconteceu? O que fica é a afirmação, não é a negativa. Bom, e por fim, o último aspecto que com certeza fica dessa pandemia é a preocupação com surtos pandêmicos. E aí, novamente, tem tudo a ver com o Brasil, né? Doenças zoonóticas, né, que é o que a Covid foi na sua origem, tem muitas chances de nascer em ambientes de confinamento de animais. E o Brasil é um dos países com a maior quantidade de animais de criação, bois, aves, porcos. E um outro aspecto é a destruição de habitats naturais, que é um outro fator ligado ao desencadeamento de pandemias, né? Porque coloca populações de animais resilientes, né? Roedores, morcegos, algumas espécies de macaco, eles saem do seu habitat natural que foi destruído, passam a viver ou se adaptar ou ao ambiente urbano ou uma zona periurbana. Então, no intestino desses animais, no organismo deles, vivem organismos, né, vírus, que a gente ainda não teve contato. Então, a destruição do habitat, que é o que está acontecendo no Brasil,
E o confinamento de animais são dois vetores importantes para criações de doenças pandêmicas, surgimento de doenças pandêmicas, né? E desse abalo do ambiente, você pode ter doenças até mais letais e difíceis de controlar do que a Covid-19. Eu acho que depois da Ô, Cíntia? difícil ter propagação. Cíntia? Só uma última frase. Lugares mais frios no Brasil, onde era mais difícil ter a propagação de algumas doenças que são mais próprias de zonas quentes, né? Podem se tornar mais favoráveis a essas epidemias que nós já temos aqui no Brasil, né? E aí, finalizando realmente, no Rio Grande do Sul, que não tinha casos muito significativos, por exemplo, de dengue, teve uma explosão de casos nos últimos anos, o ano de 2009 foi muito emblemático para dengue no Rio Grande do Sul, o que mostra que a circulação de um mosquito típico de áreas tropicais está migrando cada vez mais para zonas temperadas ou subtropicais. Isso tem a ver com a degradação ambiental e esses riscos agora vão ser olhados com muito mais atenção, com certeza. Obrigada, desculpa me exceder um pouquinho no tempo. Obrigado, Cíntia, pela colaboração. E passamos então agora a Zeni. Depois eu vou ressaltar essa questão dos povos originários que a Cíntia trouxe, me pareceu, entre outros aspectos, um dos mais relevantes. Obrigado por enquanto, Cíntia. Por favor, Zeni, obrigado pela presença, a palavra é sua. Muito obrigada, Wagner. Eu preparei uma apresentação, posso compartilhar? Por favor, fique à vontade. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver? Você pode me confirmar? Estão conseguindo ver? Alguém me confirme, por favor, porque aqui fica meio fechado. Sim? Sim. Tá, muito obrigada. Bem, quero começar primeiro agradecendo ao Wagner pelo convite e pelo prazer de poder compartilhar esse momento com os queridos colegas e amigos Cíntia e Estevão. Eu agradeço muito por me trazer para conversar sobre esse tema, que é um tema muito caro para mim, sobre mobilidade humana. Foi inicialmente convidado a falar sobre a migração, mas eu penso que é mais conveniente falar sobre mobilidade humana, até para desconstruir algumas ideias que a gente tem sobre a migração, que é muito importante trazer a discussão. Então, eu preparei essa apresentação pensando em trazer duas perspectivas de análise em escala, uma na escala internacional e outra na escala interna, né, tentando relacionar qual é o impacto da Covid-19 na mobilidade humana, tanto na esfera internacional quanto na escala interna. Eu trouxe também aqui umas imagens que representam os dois grupos que eu pertenço e que parte do trabalho que eu trouxe aqui, da apresentação que eu trouxe aqui, são resultado das reflexões nesses grupos. Eu sou parte da RESAMA, não sei se vocês já ouviram, a RESAMA é a Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais, é uma rede formada por vários profissionais, a maioria de nós da área jurídica, de advogados, de várias partes da América Latina em especial, que todos estão voltados à análise das questões da migração ambiental. Então, nós trabalhamos a partir de várias frentes de atuação, principalmente na elaboração de relatórios sobre pesquisas em relação às migrações ambientais, mas também temos uma frente de divulgação, que é justamente participação nesse tipo de eventos, trazendo essa temática que cada vez toma mais interesse e a necessidade de discutir cada vez mais. E também sou parte do Promigra. O Promigra é um grupo de extensão da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, eu sou parte desde 2017, esse é um grupo de voluntários, a maioria deles são estudantes, mas também tem profissionais de todas as áreas, interdisciplinar, que justamente trabalha com vários temas voltados à migração. Tem 4 frentes de atuação principal, que é GT acadêmico, comunicação, advocacy e atendimento. Eu trabalho especialmente no GT acadêmico, justamente tentando trazer subsídios sobre a relação da migração e as questões ambientais.
Então, depois de fazer essa breve apresentação, eu quero primeiro, para começar, trazer umas terminologias, alguns aspectos que são tratados na temática da migração ambiental, da mobilidade humana, até para quem não é tão relacionado ao tema, principalmente para a gente entender depois porque eu dividi essas duas estruturas da apresentação. Primeiro, a questão do imigrante e emigrante, talvez muitas pessoas tenham ouvido essa diferença de palavras. Na verdade, essas duas terminologias se referem a um mesmo processo, né, que é justamente a mobilidade de uma pessoa de um país para o outro, só que ele toma uma terminologia ou outra a depender da posição da qual é olhado esse fenômeno. Então, se uma pessoa sai de um determinado país e vai para outro, quando a pessoa chega a esse outro país, essa pessoa é olhada como imigrante, né? E quando essa mesma pessoa sai de um país determinado para esse país do qual a pessoa sai, ele é imigrante. Então, é simplesmente a mesma terminologia, só que de forma geral, para não gerar tanta confusão, a gente fala de imigrante, que é o que eu vou também tratar daqui para frente. Também outras formas de categorizar a mobilidade humana é através das formas da migração, né, e das motivações dela. A partir das formas, a gente tem duas grandes distinções. Uma é a migração internacional, que segundo a Organização Mundial para as Migrações, a Organização Internacional para as Migrações, se caracteriza por toda pessoa que sai do país de origem e ingressa e permanece, seja de forma temporária ou de forma permanente, em um país de destino, ultrapassando fronteiras internacionais. Então, a principal característica, e acho que é o que mais a gente conhece, é justamente a saída de uma pessoa de um país para entrar e residir de forma permanente ou temporal em outro país. E a migração interna, que também é um fenômeno bastante recorrente, mas muitas vezes não é olhado como parte do processo da migração, que é justamente a movimentação que acontece nas pessoas, só que dentro de um mesmo país ou território. Outra terminologia usada, outra classificação usada são as migrações pelas motivação da migração, né, e aqui temos duas grandes divisões, a migração voluntária e a migração forçada. A migração voluntária seria aquela na qual a pessoa teve um processo decisório, um processo no qual teve uma série de elementos que levaram a pessoa a decidir, né, voluntariamente, a se mobilizar por motivos relacionados ao trabalho, à família, estudos, saúde, é o que geralmente é conhecido como migrantes econômicos. Né? E tem outro tipo de imigrante, que são os chamados reconhecidos dentro da migração forçada, no qual já não existe essa motivação voluntária, mas sim a presença de um elemento coativo, né? Uma situação de ameaça à vida ou à sobrevivência da pessoa dentro do território no qual ela está, seja por causas naturais, pode ser, por exemplo, um evento extremo que tenha acontecido subitamente, ou quer que seja por causas provocadas pelo homem, como, por exemplo, conflitos. Então, essas situações colocam a situação em situação de vulnerabilidade, inclusive em risco de sobrevivência à vida de uma pessoa, e essa pessoa se vê obrigada a tomar a decisão de se deslocar, mesmo que ela não tenha essa vontade inicial. Esse cenário de imigração acontece geralmente quando a gente fala de conflito, situações de conflito, perseguição ou desastre. Só que hoje em dia, vários estudos falam de que esse tipo de imigração pela motivação, ele já não seria tão útil para entender como acontecem as dinâmicas contemporâneas, porque hoje em dia as dinâmicas de fluxos migratórios, as dinâmicas de imigração, elas são multifacetadas. O que quer dizer isso? Que podem acontecer várias situações ou várias motivações que levem a uma pessoa a se mobilizar, ou inclusive uma motivação inicial, ela pode mudar. E isso é muito claro quando a gente fala principalmente de migrações ambientais, né? Muitas vezes, a gente vê, por exemplo, pessoas que se mudam de áreas do Nordeste, por exemplo, né, áreas rurais, no qual já não é possível, a forma da agricultura, desenvolvimento da agricultura já não é possível desenvolver devido a essas mudanças climáticas. As pessoas buscam possibilidade de geração de recursos econômicos através de outras atividades, e muitas vezes se vem escolhem a possibilidade de migrar para zonas urbanas ou outras cidades. Então, mesmo que inicialmente essa migração pareça uma migração econômica, se a gente analisa essa situação, ela, na verdade, está também relacionada a uma migração ambiental, que, por vezes, ela se torna
forçada, né, porque a pessoa já não tem a possibilidade de desenvolver sua atividade dentro do território no qual ela se desenvolvia. Então, essa circunstância justamente leva, hoje em dia, a vários estudos a questionarem essa forma de classificação da migração. Mas, mesmo assim, tendo essa, bastante útil utilizar essa terminologia, é um momento de tentar entender como é que funciona a migração. Mas por que falar da mobilidade humana na pandemia? E aqui é muito importante trazer essa ideia, porque muitas vezes a ideia de uma pandemia encontra-se ligada ao imaginário da transmissão de uma doença que é vinda de fora, e a gente está vivendo isso claramente hoje em dia. E na maioria das vezes, esse imaginário dessa doença de fora, ela é trazida também por uma pessoa de fora, só que não necessariamente isso acontece dessa forma, né, porque a gente vê de que a expansão da pandemia, no caso da Covid-19, ela não necessariamente aconteceu por processos migratórios, mas sim por mobilidade humana. Mas como assim? Se a gente lembra, né, quando teve os primeiros casos de surto da Covid lá em Wuhan, na China, esse espaço de Wuhan é um espaço econômico muito movimentado. Então, segundo os primeiros relatos, né, e segundo também os estudos de vários epidemiologistas, falam de que a expansão rápida se deu justamente porque era um ponto econômico no qual muitas pessoas viajavam constantemente para fazer comércio, né, entre estas cidades, e por conta também da festividade que existia na época, que era quase final do ano, isso teria facilitado o processo de mobilidade, já que muitas pessoas tinham viajado por questões das festas, por turismo, e que elas teriam voltado para seus países de origem. E foi justamente esse tipo de mobilidade que é transitória, muitas vezes ligada ao comércio, ao turismo, e não necessariamente ligada à migração, que é justamente o processo no qual uma pessoa se desloca para poder refazer sua permanência, estabelecer sua permanência em um determinado país, essa mobilidade que levou à expansão, ao espalhamento do vírus de forma tão rápida no mundo todo. Se a gente lembra os casos aqui do Brasil, os primeiros casos reportados foram por conta de brasileiros que tinham ido a fazer turismo lá na Europa, né? E justamente esse tipo de mobilidade, que é muito mais facilitada e muito mais acessível para pessoas que têm recursos econômicos mais altos, né, do que pessoas que migrantes, muitas vezes migrantes têm uma situação de vulnerabilidade que nem sequer permite que elas se mobilizem dentro dos territórios, elas apenas conseguem chegar nos territórios onde elas se estabelecem. Então, é por isso muito importante trazer esse aspecto de distinção, que mesmo que a pandemia esteja relacionada muitas vezes à mobilidade humana, não necessariamente ela se deve à migração, senão a esse tipo de mobilidade que está ligada a eventos mais curtos, né, como turismo, ou como comércio, ou qualquer outra que não necessariamente implique a permanência das pessoas. Né? E isso também é importante falar, porque como a gente tem visto, né, o fato de existir essa relação da Covid-19 com o estrangeiro tem dado lugar a cenários de xenofobia. Em maio deste ano, no começo de maio deste ano, o Antônio Guterres, né, que é o secretário-geral das Nações Unidas, ele tinha falado de que, além da pandemia, o mundo estava enfrentando um tsunami de ódio por conta da pandemia contra os imigrantes. E isso tem se tornado muito forte, né? À medida que ia se espalhando cada vez mais, a gente via posições xenofóbicas inicialmente contra pessoas de ascendência asiática, não necessariamente chinesa, né? Aqui é muito interessante ver isso, pessoas que tinham pessoas asiáticas geralmente imediatamente relacionadas com a questão da Covid, e depois foi se prolongando a todo tipo de estrangeiro que não seja desse território, desse país, né? Assim, a gente começou a ver casos, por exemplo, que na própria China começaram a ser fechados estabelecimentos para os africanos, porque se entendia que os estrangeiros estavam trazendo de volta a possibilidade de surto do Covid nos países, e assim nos Estados Unidos, na Europa, começou a ter esses surtos de xenofobia também contra os estrangeiros. Mas isso em um texto muito interessante que a professora Daisy Ventura escreveu, que eu recomendo muito ler, que é o artigo Impactos das Crises Sanitárias Internacionais sobre os Direitos dos Imigrantes. Nesse texto, ela faz referência a um historiador francês que se chama Jean Drumeau, que ele escreveu o livro História do Medo no Ocidente.
E é muito interessante ver como ele faz ele pega, não, todos os elementos históricos sobre o medo no Ocidente entre os séculos XIV e XVIII, e fazendo uma análise especial sobre a peste negra, né? E ele fala como que nesse processo, no Ocidente, se começou a criar justamente essa associação, a partir desse surto da peste negra, essa associação entre o estrangeiro e a doença, né? E que, em todo caso, esse processo não seria uma coisa do acaso agora, né? Esse é um processo histórico que aconteceu desde séculos atrás. Inclusive, esse processo, essa associação entre o estrangeiro e a doença, seria parte importante da constituição de uma identidade nacional no Ocidente, né? Justamente a partir dessa percepção como o outro, o causador de uma possível doença. Isso porque também, isso até esse historiador fala, que poderia se dever a uma resposta coletiva quase instintiva, de tentar dar uma explicação de forma desesperada a um fenômeno que a gente não está entendendo. Então, se a gente não está entendendo e não conseguimos a resposta, nem como parar esse surto, esse historiador observou que a tendência das pessoas é tentar buscar culpados, né? E nesse caso, os culpados mais apropriados na época eram justamente os estrangeiros, os não desejados, de que seriam os potenciais culpados, os estrangeiros, os viajantes, os marginais, e todos aqueles que não se integrassem adequadamente à comunidade, né? Seja porque não eram aceitos pela sua cultura, pelas suas diferenças ideológicas, ou seja porque era preciso mantê-los afastados, né? Como o caso dos leprosos na época. Então, tudo isso, a gente pode ver que hoje em dia isso se mantém, né? Hoje em dia a gente vê que essas acusações de xenofobia estão muito relacionadas a esse medo que a gente tem, esse imaginário de tentar explicar do porquê o surto vem de outra parte e tentar culpar ao outro por a vinda desse surto. Só que também outra questão importante para prestar atenção dessa relação entre migração e pandemia é a crise econômica global, né? Desde o momento que foram reportados os primeiros casos e as medidas que foram tomadas por todos os estados, principalmente pela China, né, que foi bem contundente, a gente viu que o impacto econômico das medidas foram a grande escala, né? E isso mostrava toda a dinâmica da economia global em torno não só em torno à produção, mas também aos próprios serviços, né? Aos poucos a gente viu que como a economia fosse derrubando, mesmo em cidades pequenas, né? Não só nas cidades grandes, mas também nas cidades pequenas. Isso é muito importante levar em consideração, porque a partir de crises econômicas, a gente pode ter a possibilidade do impulso de discursos nacionalistas anti-imigração, né, com essa ideia de que, em uma situação de crise, os migrantes vêm e roubam os trabalhos dos nacionais, né, e isso pode levar justamente a tomar medidas políticas antimigratórias, né, que possam vir a barrar a situação dos imigrantes, a piorar a situação dos imigrantes. E é justamente essa preocupação que hoje em dia vários estudiosos têm, né. A gente vê que a principal medida tomada pelos estados tem sido o fechamento de fronteiras, justamente com o objetivo de barrar o avanço da Covid-19. No entanto, esta medida não prejudica aos principais vetores da expansão do vírus, que seria, como eu falei, aquelas pessoas que têm essa facilidade de mobilidade humana, senão os migrantes, que muitas vezes têm muita mais dificuldade de chegar aos estados e não têm essa capacidade de mobilidade e transmissão da doença. Então, isso é muito preocupante, porque, especialmente aqui no Brasil, né, embora a gente tenha um governo muito averso às questões sociais, e nesse inclui a questão migratória, no ano 2017, a gente teve a aprovação da nova lei de imigração, que, apesar das circunstâncias, ele constitui um corpo jurídico muito importante, que dá uma nova ótica e uma nova abordagem sobre a questão das migrações aqui no Brasil, né, que dá justamente, tem essa tentativa de poder abordar a questão migratória a partir dos direitos humanos. E a gente tem um medo de que, hoje em dia, a partir dessa situação de excepcionalidade, porque é uma situação de exceção, né, dessas medidas que têm que ser tomadas a partir do fechamento de fronteiras, possam vir a prejudicar todos esses trabalhos que tiveram esse objetivo de reconhecer, a partir de uma ótica de direitos humanos, os direitos dos imigrantes.
Então, essa também é outra questão importante que a gente precisa levar em consideração. Aqui eu trouxe um mapa que achei muito interessante, que ele mostra os caminhos da migração no mundo a partir de uma divisão da população da ONU, né, de um informe que ele fez da divisão da população da ONU entre os anos 2010 e 2015. A gente pode ver o fluxo das pessoas, como acontece isso no mundo, né? E se a gente pensar que esse mesmo fluxo facilitou, de alguma forma, a expansão do vírus, isso coloca mais evidência quanto hoje estamos interconectados e quanto a mobilidade humana é transcendente nesses processos. Então, aqui eu vou começar justamente a dividir agora essa análise que eu falei a partir dessas escalas, né, de como a Covid-19 tem impactado a questão da migração internacional e também a partir da migração interna. Então, falar de migração internacional é sempre falar de números das pessoas, né, que esses números que podem ser recolhidos de alguma forma, mas também que são números que a gente deve levar em consideração, que sempre são subnotificados, porque existe muita dificuldade em recolher dados exatos sobre os processos migratórios, especialmente porque muitos desses processos migratórios, por conta dessas barreiras na mobilidade, né, nas políticas migratórias, não são adequadamente contabilizados, e porque também muitos processos migratórios, eles vão mudando ao longo do tempo. Mas mesmo assim, a gente conta com algumas estimativas, né? Segundo reportes sobre as migrações no mundo de 2020, da Organização Internacional para as Migrações, ele reporta que no ano 2019, aproximadamente 272 milhões de pessoas se encontravam em situação de migração. Esse número é relativamente baixo se a gente considera o total da população, né? E aqui apresenta justamente em porcentagem, ele resultaria ser 3,5% da população mundial se encontraria, até ano 2019, né, se encontraria em situação de imigração, né, pessoas que estão fora de seus países de origem. Mas esse número é relativamente pequeno se a gente considerar os números reportados, por exemplo, por Organização Internacional do Turismo, né, tem aqui uma informação que eu tinha notado. A Organização Mundial do Turismo tinha reportado que no ano 2019, no último reporte de novembro de 2019, perto de 1,5 bilhões de turistas realizaram viagens internacionais, né, enquanto mais de 2/3 da população do planeta permaneceram em seus lugares, não, absolutamente sedentários, sem possibilidades e sem recursos de mobilidade. Então, se a gente pensar nessa comparação de números, entre 272 milhões de pessoas, de imigrantes, né, que se mobilizam entre estados para estabelecer sua residência, e 1,5 bilhões de turistas que realizam esses deslocamentos, essa mobilidade humana temporária, né, de curto prazo, realmente essa mobilidade humana é muito mais potencial de poder espalhar uma doença como o coronavírus do que a própria migração, né? No entanto, o que a gente tem observado é que as políticas migratórias em todo o mundo, o que tem sido tomado é mais em prejuízo da migração do que a própria mobilidade humana. E uma amostra muito clara disso são as medidas assumidas pelo governo brasileiro, né? Uma das primeiras medidas que assumiu o governo no início da pandemia foi a emissão da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que justamente dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, não? A partir justamente da comunicação da Organização Mundial da Saúde sobre a alerta internacional. E a partir disso, a última portaria emitida pelo governo federal, foi a portaria número 340, de 30 de junho de 2020, que tem vigência até o dia 29 de julho deste mês, né, que dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no país de estrangeiros de qualquer nacionalidade,
conforme recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Anvisa. O que estabelece esta última portaria, em termos resumidos, né? Ele estabelece que fica restringida pelo prazo de 30 dias, que seria até o dia 29 de julho, a entrada no país de estrangeiros de qualquer nacionalidade por rodovias e por outros meios terrestres, seja por via aérea ou por transporte aquaviário. Só que aí o Brasil fez algumas exceções, né? Quais seriam essas exceções? Aqueles que sejam cidadãos brasileiros, aqueles que sejam residentes, funcionários do governo e suas famílias, familiares imediatos de cidadãos, diplomatas, viajantes com autorização do governo, viajantes com um registro nacional de imigração, que é justamente a carteirinha que a gente tem de identificação para os migrantes, ou viajantes em trânsito que não deixem a área internacional do aeroporto, né? E também ele fez novas exceções, né, que outras pessoas que poderiam ingressar ao território nacional, que seriam quais? Seriam estrangeiros de qualquer nacionalidade que entrem no Brasil por via aérea, que tiverem um visto temporário, isto quer dizer, uma autorização oficial, né, para um dos seguintes propósitos: pesquisa, ensino ou extensão acadêmica, estudos, trabalho, fazer um investimento, né, fazer um investimento dentro do território, reunião familiar ou atividade artística ou esportiva com contrato a termo, com um contrato determinado. E para esse tipo de imigrantes, é necessária a declaração médica emitida por autoridade sanitária ou médico local que ateste que não estão infectados pelo coronavírus. Este aspecto, se vocês percebem, é bastante particular nessa autorização a esses nacionais por via aérea, considerando que as fronteiras terrestres não necessariamente são por onde o maior fluxo de imigrantes acontece. O que quer dizer isso? Num artigo que foi publicado pelos meus colegas do Promigra, né, e amigos também, Victor De Vecchio e Victor Bastos, no ano 2017, eles fizeram um levantamento dos números de imigrantes que passam pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, e eles defendem, né, que devido ao registro do fluxo migratório existente no aeroporto, na verdade o aeroporto poderia ser considerado como a maior fronteira internacional do Brasil. Eles falam que no ano 2017, o fluxo de viajantes foi de 37,7 milhões de passageiros, entre os quais 13,9 eram provenientes de voos internacionais. Então, se a gente percebe, o número de pessoas que vão se deslocando pelo aeroporto é bastante alto. E aqui é muito importante fazer essa ressalva, né, de que o governo faz nessa portaria, de autorizar só aqueles por via aérea, porque quem são as pessoas que podem viajar por via aérea? São as pessoas que têm condição e capacidade econômica para poder pagar uma passagem, ainda mais em uma situação de fechamento de fronteiras, e que são provavelmente pessoas que vão vir por questões de, sei lá, de trabalho, turismo, mas que têm a capacidade econômica para pagar por isso. Não vão ser os migrantes, aqueles imigrantes que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade, que têm extrema dificuldade de chegar e que sequer têm possibilidade de passar pelas fronteiras terrestres. Então, é muito interessante ver que, apesar de que o fechamento de fronteiras é aparentemente uma medida para evitar o espalhamento do vírus, o principal centro de espalhamento do vírus, que teria sido através da via aérea, né, nas fronteiras, neste caso do aeroporto de Guarulhos, que faz esse filtro dessa chegada das pessoas por via aérea, ela continua aberta. E ela continua aberta até de forma seletiva, né, se a gente conseguir interpretar dessa forma. Então, a gente vê que isso vai na contramão desse discurso, supostamente, por tentar tomar medidas contra o espalhamento, e se está direcionado a determinadas populações que não conseguiriam se deslocar dessa forma. Nesse caso, nesse processo, os migrantes que já se encontravam muitas vezes em situação de vulnerabilidade antes da situação da pandemia, ela se agrava muito mais, por diferentes fatores. A gente sabe que muitos imigrantes, devido a situações de vulnerabilidade em que elas se encontram, elas podem estar em situação de informalidade laboral. Muitos deles, nessa situação, só podem trabalhar, muitos deles trabalhavam em situação só de ambulante, né, informalmente. Eu tenho acompanhado durante a pandemia
até agora acompanho algumas redes de imigrantes aqui em São Paulo, e a situação no começo era realmente desesperante. A mobilização que tiveram vários grupos, vários grupos da sociedade civil, inclusive associações de imigrantes, foi extremamente importante para poder superar essa situação, e mesmo assim hoje continuam com esse problema, porque muitos imigrantes continuam com essa situação, e na situação de trabalho, de trabalho informal, né, que não podem sair diretamente. Também essa situação coloca as pessoas em uma situação de tráfico de pessoas. A gente tem visto o fechamento de fronteiras faz com que... Isso já tem vários estudos que apresentam isso. Não adianta tentar fechar as fronteiras, porque os migrantes, nessa necessidade de poder buscar outras oportunidades, eles vão passar as fronteiras, eles vão encontrar uma forma de passar as fronteiras. Não tem como evitar isso. E isso se torna muito mais prejudicial nessa situação, porque quando se tomam essas rotas informais de imigração, elas podem ser objeto de tráfico de pessoas e ficam fora do acompanhamento do Estado, que poderia, sim, acompanhar adequadamente se uma pessoa delas estiver enferma, doente, né, e poder acompanhar e evitar que isso espalhe a doença. Também elas estão em situação de muita precariedade e, obviamente, com a pandemia e o impacto econômico que isso tem causado, a gente viu muitas situações de pessoas que não tinham nem que comer e nem para moradia, né? A situação dos imigrantes, muitos deles vivem em situação de aluguel, e era realmente desesperante na época, ainda continua sendo para muitos imigrantes. Tem também a situação da falta de acesso a serviços básicos de saúde, educação e moradia. Essa é uma questão que antes da pandemia já se encontrava, né? Muitas vezes devido a barreiras linguísticas, ou até questões culturais mesmo, que muitos dos migrantes não conseguem ter acesso a esse tipo de serviços, mesmo que a Constituição reconheça. Então, em uma situação de pandemia, isso se torna muito mais exacerbado, porque existe justamente o medo da xenofobia, que já tem se expressado, vários imigrantes se apresentam nisso, e já tem sido vítima disso. Se não me engano, teve um caso, não lembro de que nacionalidade era, mas eu lembro que era africano, era do continente africano. O migrante tinha sido atacado, tinha sido envolvido numa situação de conflito na rua e que tinha sido acusado do espalhamento da Covid, né? E acho que levou, o cara terminou sendo golpeado e teve que parar no hospital. Foi uma situação totalmente inesperada, né? Toda a comunidade imigrante ficou muito indignada, porque não era uma situação, né? Muitas vezes a xenofobia, ela se apresenta de forma verbal, mas a gente vê que isso começa a se mostrar de forma mais física, dessa forma material, e isso causou muita indignação na comunidade imigrante. Bem, e algumas dessas medidas que foram tomadas pelo governo realmente causaram e afetaram muito aos imigrantes, né? E isso, geralmente, principalmente por três aspectos que eu quero colocar aqui, que talvez podem ser mais aprofundados mais para frente, né? Três aspectos fundamentais. Uma questão da cidadania. A cidadania é entendida como aquela ligação que a pessoa tem com uma determinada nação, para que esta seja reconhecida como parte dessa nação e seja possa usufruir e ser passiva da aplicação de um determinado ordenamento jurídico. Então, a partir do momento que uma pessoa é reconhecida como nacional de um país, ela deve ter deveres e direitos, né, a serem cumpridos de acordo com o ordenamento jurídico desse país. Isso se denomina como uma cidadania plena, né, quando todos os direitos são reconhecidos e são plenos. Para muitos migrantes, isso nem sempre funciona da mesma forma, né? Mesmo aqui no Brasil, mesmo que a Constituição reconheça a igualdade de direitos entre os nacionais e os estrangeiros, os migrantes não têm direito a não têm acesso a determinados direitos que têm os nacionais, por exemplo, o direito ao voto. Os imigrantes, mesmo que tenham muitos anos vivendo aqui, mesmo que tenham, sei lá, mais de 10, 20 anos, eles não têm direito a votar. Também muitos migrantes, mesmo nacionalizados, eles não podem aceder a determinados cargos públicos, né, que são tipo Supremo Tribunal Federal, ou membros diplomáticos, né, por uma questão de restrição. Então, mesmo apesar de que a Constituição prega a igualdade de direitos entre os imigrantes, isso não é real, né, materialmente. Outra segunda questão que
que termina afetando essa situação da migração na pandemia é a questão das fronteiras, como a gente viu. O fechamento de fronteiras implica necessariamente a impossibilidade de mobilidade, sobretudo daqueles imigrantes que estão em situação de vulnerabilidade, que são os que se deslocam por fronteiras terrestres, né? E, finalmente, a questão da soberania, que aqui a gente já tem visto bastante esses embates que existem entre a questão da soberania e o multilateralismo. Talvez mais adiante a gente possa ampliar esse ponto, porque a gente tem visto como o governo Bolsonaro ele tem tido atitudes realmente reacionárias e contraproducentes contra todas as recomendações e as diretrizes dadas pela Organização Mundial da Saúde, né, e justamente com o discurso de que isso estaria, de alguma forma, limitando nossa soberania. E essa é uma discussão que no direito internacional a gente tem, todas as pessoas que são ligadas à área da geografia política, do direito internacional, sabem que essa é uma discussão que a gente traz, né, sobre como muitos dos países sentem de que os processos cooperativos multilaterais poderiam vir a limitar sua soberania, mas aí vem um questionamento, né, a gente vê, por exemplo, estamos diante de uma situação de pandemia que necessariamente implica a cooperação dos países para poder ter um enfrentamento adequado, coordenado desse processo, que vai implicar ceder algumas questões ou aceitar algumas questões para poder enfrentar adequadamente. Só que isso é utilizado justamente nesse discurso da limitação da soberania. Então, até que ponto isso pode ser discutido e como pode ser superado dentro do sistema internacional, né? E isso se reflete justamente em como, no caso do governo brasileiro, tem havido uma resposta muito negativa a todas as diretrizes dadas pela Organização Mundial da Saúde, né? Desde o momento que se editou a... Oi? O Estevão ainda, você está concluindo? Porque temos o Estevão ainda. Tá bom. Desculpa, Wagner, eu vou tentar, então, concluir rapidamente, tá? Obrigada pelo aviso. Então, eu vou passar essa parte do controle sanitário rapidamente, só para dizer que a partir do regulamento sanitário internacional que está vigente em 196 países, de 2007, se tiveram comunicação de 6 emergências de saúde pública, né, nas quais se tem justamente, isso implica, né, que como a gente pode ter recorrentemente essas situações de surtos que podem levar a demandar uma cooperação internacional, e como esses aspectos têm impactado essa questão da restrição das viagens e fechamentos das fronteiras para os migrantes. Já tenho falado um pouco sobre a questão da distribuição desigual da mobilidade, como a restrição das viagens prejudica o fluxo das pessoas de saúde, às vezes, quando em lugares onde é mais necessário algum tipo de medicamentos, eles não chegam adequadamente pelo fechamento de fronteiras, o favorecimento à migração irregular e o temor na busca de tratamento médico a partir da situação de xenofobia. E rapidamente, para fechar aqui, eu vou falar um pouco da migração interna, né? Já falei um pouco das consequências da Covid na migração internacional, e internamente também a Covid traz algumas implicações importantes, sobretudo quando a gente relaciona isso com a questão das mudanças climáticas. Segundo dados do Centro de Monitoramento sobre Deslocamento Interno do ano 2020, no reporte global, ele informa que no ano 2019 teve um aumento total de 33,4 milhões de novos deslocamentos internos, dos quais os 75% desses deslocamentos, que seria 24,1 milhões, relacionados a deslocamentos internos por desastres naturais, e o outro 15% estaria relacionado a deslocamentos por conflitos internos. Então, esse número é bastante preocupante se a gente pensa que a gente está num processo de mudança climática que pode vir a incrementar ainda mais esses deslocamentos internos. E como isso se relaciona com a questão da pandemia? Primeiro, vamos ver as questões de metodológicas quando a gente analisa isso. Quando a gente fala de impactos das mudanças climáticas, a gente pode falar de 2 tipos de situações. Impactos que acontecem, que têm início rápido, que se devem a acontecimentos súbitos. A gente pode estar aqui, por exemplo, falando de terremotos, de enchentes, de chuvas. Aqui eu coloquei uma foto justamente de uma época que teve uma enchente aqui em São Paulo, foi terrível, né? A gente viu como são essas consequências, e também temos impactos das mudanças climáticas de início lento, aqueles que não necessariamente são visíveis
como as de início rápido, mas que elas vão acontecendo ao longo do tempo, né, e que trazem consequências principalmente econômicas e a sobrevivência das pessoas. Como isso se relaciona? Imaginemos no cenário de deslocamentos de impactos de início rápido, se nesse contexto de Covid-19, né, acontecesse um destes tipos de eventos de início rápido, um alagamento, um terremoto, ou qualquer outro tipo de evento que implique necessariamente as pessoas, os deslocamentos, né, porque elas vão perder suas moradias, elas vão ter que se deslocar. Geralmente, nesse tipo de situações, os deslocamentos que acontecem são internos e as pessoas visam retornar e reconstruir suas casas, suas moradias que eles perderam. As principais medidas quando acontecem esse tipo de deslocamento, de impacto de início rápido, são as evacuações e os abrigos temporários. Só que no contexto do Covid, com as recomendações principais de quarentena, de distanciamento social, de mobilidade, esse tipo de medidas se veriam terrivelmente afetadas, né? Eu falava outro dia, quando começou a ter uma chuva intensa aqui, vocês imaginam se essa chuva aconteceria em fevereiro, em plena pandemia? Então, a gente, e provavelmente vai acontecer, se a gente pensa de que ainda não se tem a vacuna para o vírus, né, e ainda não se tem um remédio, provavelmente até fevereiro continuaremos com a situação da pandemia. A gente precisa pensar como a gente vai poder atuar nessas situações. É uma questão de planejamento pensar, né? Como a gente vai lidar com isso. E quando a gente fala de deslocamentos e impactos de início lento, a gente observa outro tipo de fenômeno. Geralmente, quando acontecem esse tipo de impactos, os deslocamentos das pessoas são de alternância de trabalho, né? Então, às vezes, deixam as zonas, geralmente acontecem em zonas rurais, deixam elas nas épocas que tem maior seca e se deslocam a outras cidades, geralmente as zonas mais urbanas, para ter um trabalho temporário, e as remessas desses trabalhos geralmente ajudam, inclusive, as famílias que ficam nesses territórios iniciais para poder continuar suas formas de vida, né? Então, foi ótimo, você trouxe vários aspectos importantes. Wagner, só estou terminando mesmo. aqui. Eu vou só aqui, só vou concluir essa parte, por favor. Porque, de fato, a gente tem o Estevão ainda, também tem alguns comentários. Eu aprendi nessas lives que em mais de 1h30 as pessoas começam a ficar incomodadas e saem. Você tá Obrigada, Wagner. Tá, 40 minutos, por favor. Tá, tudo bem. Então, eu finalizo aqui, né, ter em consideração essa da paralisação, e só isso eu fico à disposição se quem tiver alguma dúvida. Obrigado, pela sua apresentação. Eu queria realçar que, dentre os vários aspectos que foi apresentado aí, o mito da fechamento de fronteira já apareceu, né? A própria resolução do governo brasileiro, que muito bem recuperou a ZENI, mostra que se você tiver dinheiro e vier estudar no Brasil, você pode entrar, né? Então, na verdade, é um fechamento de fronteira seletivo, para usar a expressão que a doutora Zeni pregou, né? A Isabela está fazendo a gentileza de encaminhar a vocês aí também o link da sessão passada, para quem tiver interesse, fica à disposição aí no chat. E sem maiores, passamos agora ao Estevão. Por favor, Estevão, obrigado pela presença, a palavra é sua. Boa tarde, Wagner. Todo mundo está me ouvindo? Está tudo certo? Ok. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Cíntia e Zenaida. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e aos colegas do Geopol por terem concedido esse evento, reunindo pesquisadores de diferentes áreas para pensar juntos sobre uma dimensão importante da atual pandemia, que é a fronteira. A fronteira a pandemia é uma condição nova para a humanidade e, nesse sentido, toda reflexão tem um quê de provisório. Na tentativa de aprender o presente histórico em conceitos, a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é definir pandemia e fronteira. A Covid-19 ela tem um realismo evidente. Ela envolve o adoecimento, a dor e, em última instância, a morte. Esse sofrimento ele vem de algo desconhecido, que é invisível e de alcance global. Nesse sentido, eu sugiro pensar a Covid como risco sanitário global, como um mal que se realizará caso nada seja feito no presente. Nessa perspectiva, a força que o vírus exerce sobre nós, ela decorre de um futuro próximo possível que a gente quer evitar. É justamente dessa força do futuro sobre a ação que emana o problema da fronteira. A fronteira
é um fenômeno ou é multidimensional. Isso fica evidente no simples fato de ela ser tema, por exemplo, em várias disciplinas das ciências humanas, como, aliás, fica claro na composição da nossa live. Na sociologia e na antropologia, a gente fala de fronteira social e cultural, no sentido de formas internalizadas de diferenciação que se expressam na formação da identidade, de grupos sociais, de classes sociais, de comunidades, povos, países. A fronteira, então, ela diz respeito a processos de demarcação entre ego e alter, self e outro, entre o indivíduo e a sociedade, a parte e o todo, que possuem uma temporalidade própria e se manifestam na organização social do espaço. Como são internalizadas, os agentes estão constantemente reafirmando e negociando as fronteiras, seja no trabalho, seja no interior da família e da relação amorosa, por exemplo. Naturalmente, algumas características da fronteira, elas perpassam várias disciplinas, como é o caso da relação entre o local e o global, entre o interno e o externo, entre a sociedade e a natureza. Em minha contribuição, eu vou usar principalmente elementos do campo interdisciplinar da teoria social, que reúne a sociologia e filosofia social e política, e vou integrar, de maneira livre, aspectos realistas e construtivistas em uma perspectiva crítica. Então a gente fica principalmente com a relação do risco sanitário global da Covid com as fronteiras social, cultural e política. O meu argumento é o seguinte: como futuro ameaçador que move a ação, o risco da Covid coloca em marcha uma dialética de desintegração e reintegração das fronteiras sociais, culturais e políticas. Entretanto, como realçou a Zeni e como também realçou a Cíntia, até o momento, essa dialética, ela trouxe apenas tensões, sem muita coisa nova. Apesar de um potencial cognitivo, ético, moral e político considerável, no sentido de revelar novos aspectos da condição humana e forçar maior integração internacional, a pandemia parece ter apenas potencializado tendências pré-existentes. Aqui no Brasil, por exemplo, a Covid parece ter acelerado o projeto da extrema-direita de destruição das instituições e dos vínculos de solidariedade, para reconstruí-los sobre novas bases e em torno do líder. Eu vou desenvolver o meu argumento indo da ontologia para a sociologia e para a política, e vou abordar duas dinâmicas desencadeadas pelo risco sanitário global que nos assola. A da desintegração, reintegração social da fronteira do corpo e a cultural, que envolve as fronteiras epistêmicas e do poder. O nível mais elementar da fronteira social é o corpo. É de sua materialidade que emana a fronteira entre o interno e o externo, entre o mundo subjetivo individual, ao qual cada um tem um acesso privilegiado, e o mundo social e o mundo objetivo. O corpo é parte integral da individuação, no sentido da aquisição do senso de individualidade via a interação com os outros, no sentido também da internalização de maneiras de expressar e reconhecer significados nos gestos e comportamento dos outros e no nosso próprio comportamento. Na maior parte do tempo, a gente reproduz essas expressões e formas de reconhecimento que emanam do corpo de maneira tácita, a gente pode até dizer inconsciente. De modo sucinto,
A relação entre corpo e fronteira social, ela nos revela as dimensões microsociológicas mais ou menos estáveis da integração social. Boa parte dessas dimensões foi alterada pela pandemia. O confinamento, as máscaras, o distanciamento social, todas essas medidas preventivas que visam conter o risco de contágio do vírus forçam um movimento abrupto de a desintegração da relação entre corpo e fronteira social e uma reintegração sob novas bases. No nível ontológico, essas novas bases, elas afetam a relação entre os corpos no espaço e no tempo, e a nossa própria percepção deles. Isso fica particularmente sensível entre aqueles de nós que puderam fazer o confinamento voluntário. Na medida em que a nossa mobilidade ela se reduz, a experiência individual do tempo ela se dilata em detrimento da experiência social do tempo. É como se a experiência do tempo perdesse os seus referentes socioespaciais, dando forma a uma nova temporalidade. A diferenciação, por exemplo, entre os dias da semana, e também a determinadas tarefas que antes tinham um momento e um lugar bem determinado para serem realizadas, agora elas passam a ser feitas de outras maneiras. No plano fenomenológico da percepção, parece então haver uma relação inversamente proporcional entre tempo e espaço. Quanto menos a gente se move no espaço, mais a percepção do tempo ela se dilata. Sociologicamente, a gente pode dizer que parte das normas em fronteiras sociais internalizadas foram desincorporadas. Devido ao fato de que o vírus está potencialmente em todo lugar e de ele afetar o corpo, as condições objetivas sob as quais a gente reafirma e negocia as fronteiras sociais foram alteradas. E com elas, o nosso senso de identidade e de individuação. A recomendação do distanciamento de 1,5 metro entre os corpos, por exemplo, ela impõe uma nova fronteira, que se não for respeitada, envolve risco de adoecimento. Na impossibilidade do encontro ao vivo ou em pessoa, né, e com a generalização da comunicação digital daí decorrente, a forma de usar o corpo nas relações amorosas, familiares, de amizade e de trabalho, ela perde significância. Na impossibilidade de transitar livremente, os vínculos interpessoais e os grupos sociais, eles se desfazem. Por ter no corpo a sua dimensão fundamental, a pandemia pode reafirmar formas pré-existentes de violência e discriminação, como é o caso do racismo e da xenofobia, como falou muito bem a Zeni. A fronteira social-racial subalternizadora do corpo negro, vermelho ou amarelo, em suma, do corpo do estrangeiro, ou do outro, simplesmente, pode ser potencializada pelo risco de um corpo agora convertido em agente universal de contágio. O risco da Covid também sobreilumina as desigualdades sociais e fronteiras de classe. Na ausência de uma política de saúde única e que assegure a todos a mesma dignidade, a gente se vê obrigado a ter de resolver problemas públicos na esfera privada. Até aí, em um país como o nosso, não tem nada de novo. O que talvez seja novo é o escancaramento das implicações da desigualdade social. Agora ficou claro para todos verem que ela atinge até mesmo o direito à vida. É o que mostram dados recentes sobre a diferença de letalidade em bairros ricos e pobres aqui em São Paulo
em Nova York ou em Londres. Em suma, a pandemia, ela reforça a fronteira de classe entre o corpo do pobre e o corpo do rico como probabilidade de adoecimento e morte. Essas três dimensões que eu realcei da dialética da desintegração e reintegração social da fronteira do corpo, elas mostram que o risco da Covid atinge a fronteira social de maneira ambivalente. Na dimensão ontológica, ela envolve uma reconfiguração das normas internalizadas e da percepção. E na dimensão sociológica, ela reafirma fronteiras sociais pré-existentes. A seguir, a gente vai ver que essa reconfiguração também abrange a dimensão macro-sociológica das fronteiras epistêmicas e de poder. Duas características do risco sanitário global da Covid são relevantes para pensar a desintegração, reintegração cultural das fronteiras epistêmicas e de poder. O primeiro, o vírus é invisível, ele escapa aos sentidos sensoriais humanos. Em segundo lugar, do ponto de vista da construção social, o vírus é ubíquo e global. A invisibilidade do vírus coloca a ciência em uma situação epistêmica paradoxal na esfera pública. Ao mesmo tempo em que é evidente a nossa dependência da ciência para tornar o vírus visível, a ciência por si só é insuficiente para enfrentar a ameaça. Essa insuficiência, basicamente, é de duas ordens. A primeira delas é interna à ciência e diz respeito à novidade da doença, fundamentalmente ao que a gente desconhece dela. A ciência ainda não dispõe de uma terapia específica, ela não tem um protocolo universal estabelecido e ainda não desenvolveu uma vacina. Mesmo assim, ela permanece a nossa melhor aposta. A segunda insuficiência é gerencial e diz respeito ao fato de que, em nossas sociedades altamente e funcionalmente diferenciadas, é preciso a coordenação da ação em escala local global e de várias instituições para que o enfrentamento da crise ele seja efetivo. A universidade, o Estado, a imprensa, as associações civis, os movimentos sociais, as igrejas, os organismos multilaterais, todos têm que agir em conjunto e em escala global para conter a propagação de uma ameaça que é invisível. Tidas em conjunto, essas insuficiências epistemológica e gerencial, elas caracterizam, generalizam uma condição de incerteza, na qual as fronteiras culturais que definem a autoridade epistêmica se tornam fluídas. Na incerteza ou generalizada, em quem a gente deve confiar? A gente deve confiar no médico, a gente deve confiar no pastor, a gente deve confiar no apresentador de televisão, ou no jornalista, ou no empresário, ou no youtuber, ou no político, ou a garoto propaganda da cloroquina. Em suma, o risco global da Covid gera uma crise de fontes legítimas de conhecimento. A consequência disso é que a autoridade epistêmica e o poder que deriva dela são redistribuídos na esfera pública. E nessa redistribuição, a redistribuição tem mais a ver com o poder de difusão social do que com o conhecimento científico. Aqui também a Covid, ela não traz algo de novo. A tese da pós-verdade como condição que caracteriza o nosso tempo foi introduzida há cerca de 15 anos. Nesse sentido, me parece também razoável afirmar que a Covid, ela potencializou uma crise epistêmica que já estava em curso e que tem o seu apogeu com o uso político da comunicação digital e da ascensão de Trump, Bolsonaro
Modi na Índia, Boris Johnson e outros. O pico da curva da pandemia também é o pico da crise, também é o pico da curva da pandemia também é o pico da crise epistêmica do nosso tempo. Com isso, eu quero dizer que o risco global da Covid potencializou o reordenamento das fronteiras culturais entre ciência e religião, entre política e economia, entre o privado e o público. Esse reordenamento desencadeia uma redistribuição do poder dos agentes na esfera pública. Até o momento, os epidemiologistas e alguns políticos e líderes religiosos, eles parecem ter levado a melhor. O elemento crítico aqui é o seguinte: essa desintegração, reintegração cultural das fronteiras se dá em uma dinâmica discursiva do poder. Como o risco da Covid é invisível e é global, a percepção que a gente tem dele toma forma no interior de uma dinâmica de relações de definição que se manifestam como relações de dominação entre cientistas, políticos, jornalistas, ativistas, líderes religiosos e empresários. As duas dialéticas da desintegração, reintegração social e cultural das fronteiras que eu abordei, elas possuem fortes elementos realistas, no sentido de que o risco do coronavírus é uma realidade externa, ameaçadora e concreta, que afeta o nosso corpo, que afeta a interação entre os corpos, a espacialização e a organização social do espaço. E também possui fortes elementos construtivistas, no sentido de que força a internalização de novas fronteiras, desincorpora as identidades, altera as fontes legítimas de conhecimento e de poder. Reconhecer a ubiquidade da pandemia implica em afirmar que a relação ontológica entre conhecimento e realidade, que ela foi alterada e que está em curso uma reconfiguração da dinâmica relacional entre indivíduo e sociedade, a parte e o todo. Em sentido último, a gente pode dizer que o risco sanitário global da Covid, ele nos mostra pelo sofrimento o realismo que é a nossa inscrição na totalidade da natureza e nos força a construir novos significados e a agir no sentido de avançar na construção da sociedade global. É isso que eu tinha, são essas reflexões que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que possa fomentar o debate. Obrigado. Obrigado, Estevão. Também uma fala, como sempre, muito erudita, envolvendo aí, relacionando a crise da Covid com as fronteiras do corpo, inclusive, das relações sociais, e especialmente com o pico da crise epistêmica. Eu achei isso bastante interessante, e é curioso, porque estamos apostando numa epistemologia da ciência da natureza, né, para combater um vírus. É muito curioso, né? Talvez não seja o melhor caminho, não sei. Fica no ar essa pergunta aí para nós debatermos aí, né? Eu vou, mais uma vez, reforçar aqui os apelos da Isabela, para que a gente mantenha, por favor, desligados as câmeras e os microfones, porque alguns colegas, nós sabemos que acompanham esses encontros por meio de celular, e quanto menos informação tiver na rede, melhor o sinal para ele vai gastar menos sinal também no celular, tá bom, pessoal? Só por isso. Eu vou fazer algumas breves considerações, não temos mais muito tempo, eu quero abrir para conversas. Quem, por favor, quiser fazer questão, já pode encaminhar pelo chat, a Isabela vai organizar essas questões. Antes, eu queria fazer um breve balanço dos públicos que nós temos aqui. Dessa vez, muito interessante, porque temos desde alunos do ensino médio até vários pesquisadores, pós-doutorandos, pós-doutorados já, colegas professores, destacaria a professora Ana Glória Madruga, da Federal da Paraíba, nossa colega Rita Cruz, do Departamento de Geografia, o professor Luiz Paulo Batista, que esteve conosco da outra vez na Federal da Bahia, entre outros colegas, a Maria Luísa também Telarori, nossa doutoranda, Tatiana Garcia, já doutora, enfim, é um público realmente bastante diversificado
e com faixa etária que vai de 16 até 67, 68 anos. É muito interessante essa amplitude que esse tipo de evento acaba propiciando. Então, às vezes, alguns conceitos que são absolutamente singelos para alguns na verdade, uma introdução a temas para outros, né? Isso torna ainda mais estimulante e desafiador fazer a comunicação em tempos, e com esse tipo de instrumento, inclusive, que parece veio para ficar. Eu tenho a impressão que isso vai permanecer no pós-pandemia, em que pese devemos, sim, retomar os encontros presenciais, não há dúvida. Eu queria, então, fazer um breve comentário sobre a questão da fronteira e a questão da Covid, realçando, na verdade, aspectos que eu comentei, né? Do que eu realcei das falas da Cíntia, da Zenaide e também do Estevão. Começando com a questão dos povos originários, povos tradicionais. Na minha coluna de hoje, na Rádio Brasil Atual, eu falo lá uma vez por semana, às quartas-feiras, com muito prazer, eu realcei justamente hoje o quanto que o impacto junto aos povos originários afeta também a nós. E por que isso afeta a nós? Não é algo que a Cíntia realçou também, e eu queria destacar novamente. Porque nós sabemos que as terras indígenas, elas acabam sendo as que apresentam os melhores indicadores de conservação ambiental. Então, os serviços ecossistêmicos e os serviços ambientais, ou seja, aqueles serviços que a natureza precisa para manter o seu próprio ritmo, e aquele que também ajuda a manter, por exemplo, os padrões de chuva, que tem relação com o que a Zania dizia há pouco, inclusive a contenção de gás de efeito estufa para mitigar as mudanças climáticas, tudo isso tem relação direta com os povos originários. Então, é um grande erro, né, fazer de conta que os povos originários não têm nada a ver conosco, ao contrário, né? E, inclusive, circunscrevendo a esses povos estritas ações em suas áreas originárias, né? Nós sabemos que, na verdade, a manutenção desses modos de vida, eles são fundamentais para que nós tenhamos não apenas os serviços ambientais e ecossistemas, mas, fundamentalmente, estilos de vida alternos, distintos, diferentes ao que nós temos hoje, algo que o Esteban, de alguma maneira, sinalizou também, né? Com relação à fronteira e o mito ou solução, eu acredito que a Zeni trouxe com muita propriedade o quanto que essa ideia da fronteira fechada é fictícia, é irreal, não é verdadeira, né? Porque se você, citando inclusive o caso brasileiro, quiser vir ao país para fazer negócio, você vai ter um visto e certamente vai ser aceito. Se você vem para uma atividade esportiva, enfim, há uma seletividade na segregação da fronteira. E aí nós passamos a ter, de fato, né, o reforço da segregação social. Isso me parece extremamente importante. Então, na verdade, um grande mito, que a fronteira fechada vai resolver o problema. Até porque nós sabemos que o grande problema que está posto, no caso específico dessa pandemia, é a testagem. Se nós tivéssemos lá, no caso brasileiro, a partir de fevereiro, talvez até um pouco antes, com os anúncios já dos casos na China e depois na Europa, especialmente Itália, Espanha, etc., onde há um fluxo muito intenso com brasileiros, tivéssemos testado a cada um que desceu de um avião, seja brasileiro ou estrangeiro, e tivéssemos feito monitoramento, como a Alemanha, de certo modo, acabou fazendo depois, não seria necessário fechar fronteira alguma, né? Então, de fato, há um mito da fronteira, né, e que vai, no final das contas, levar aquilo que a Zenit sacou muito bem. Nós vamos ter, então, a fronteira permeabilizada, né, já que nós sabemos que, em termos geográficos, para falar pouco também, não daria para dar um curso sobre isso, mas, enfim, nós sabemos que a fronteira é uma região viva. A nossa colega Gisela Pires do Rio, da UFRJ, define como uma região fronteiriça, como uma área que tem uma dinâmica peculiar, uma dinâmica própria, né? E essas áreas, então, elas acabam criando uma outra coisa que não é nenhum país nem outro. É uma síntese interessantíssima, inclusive, que, enfim, quem tiver a oportunidade de experimentar, eu recomendo, inclusive, né? E, na verdade, nessas áreas, especialmente de fronteira aberta, então, como que ficaria o fechamento de fronteira? Como é que você vai coordenar, por exemplo, áreas como Uruguaiana, Livramento bom, fugiu o nome da cidade no Uruguai agora, enfim, por exemplo, né, são fronteiras abertas, onde o que divide um país do outro é simplesmente uma faixa pintada no chão, né? Letícia, por exemplo, no Amazonas, a gente já comentava isso a semana passada. Então, de fato, essa questão de que a fronteira fechada vai resolver o problema é um mito. E nós sabemos, na verdade, que é necessário apostar no contrário, no multilateralismo, na abertura, na cooperação, na convergência, na busca de soluções, aí sim, né, ainda numa ciência do século XIX, XX, né, uma ciência com base na ciência da natureza, em que pese hoje temos, eu podia até
ser um pouco mais contundente e provocar ainda mais, dizer que é uma ciência ainda aristotélica, porque está partindo do vírus, que é um micro ser, né? E que está lá trazendo questões, né? Inquietações. Nós pensamos no Aristóteles, na sua busca pela menor elemento da matéria, talvez seja, inclusive, uma busca aristotélica ainda, né? O que mostra que nós estamos, de fato, diante de problemas estruturais, mas que, de certa maneira, são previstos, já ocorreram no passado e que, insisto, ocorrerão novamente, né? Talvez o grande legado disso tudo, além das importantes assimetrias sociais que estão sendo cada vez mais desnudadas diante dos nossos olhos, para lembrar do Milton Santos, é que nós devemos, sim, nos prepararmos para novas pandemias que virão. A Zenico chegou a mostrar, eu tive que pedir que ela contivesse um pouquinho a fala, espero que ela tenha compreendido, e o público também, mas nós tivemos nos últimos anos um aumento frequente de grandes eventos pandêmicos no planeta. E isso, infelizmente, será mais recorrente. Em especial, devido às mudanças climáticas e desmatamento. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais próximos de organismos que já existem na natureza e nós não tínhamos contato, né? Por exemplo, a mudança climática, ao descongelar o permafrost, que você sabe bem, aquelas camadas que estão congeladas nos polos, especialmente, nós vamos ter, então, contato com patógenos que estão lá congelados há séculos, muitas vezes, e isso pode trazer implicações sérias. O mesmo ocorre com o desmatamento, nós vamos diminuindo a área de circulação dos animais e, eventualmente, vamos ter contato com, enfim, organismos que estão nessas áreas, e aí as consequências estamos assistindo agora, por exemplo, né? Então, isso tudo não é novo, tá? Isso estava previsto, sim. É muito curioso, a pessoa fala, ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Não, não é verdade. Muita gente imaginava que isso ia acontecer. O que nos deixa surpresa é o quanto o mundo estava despreparado para isso, né? Nós temos muito mais armas, por exemplo, que máscaras. Hoje parece que há algum equilíbrio na produção de máscaras, mas no primeiro momento não havia máscaras. Isso é assustador. Não havia respiradores, isso também é assustador. Então, na verdade, nós temos que nos prepararmos um pouco mais, e aí, sem dúvida, obrigado, Rosângela Rivera, estando novamente, obrigado. A memória, essa é a segunda live da semana, 2 aulas, etc., começa a ficar um pouco cansado, mas, de qualquer modo, para sintetizar, eu diria que o fechamento da fronteira é um mito, ele não vai resolver problema algum, né? Ao contrário, nós deveríamos, na verdade, pensar em monitorar as pessoas, isso sim, controlar, segundo as boas teorias da epidemiologia, por exemplo, né? Enfim, não quero falar muito, não quero me alongar, e já passo, então, a comentar questões que me parece estão surgindo já aqui no chat. Eu peço, por favor, Isabela, que você faça uma síntese das questões e encaminhe cada um dos colegas aqui, por favor. Obrigado pela colaboração, Isabela. Obrigada, professor Wagner. Zeni, nós temos uma pergunta para você. O professor Renato, ele questiona se existe, né, se a Organização Mundial dos Turistas aponta a necessidade de atualização e ampliação do conceito geográfico de migração. Ele apresenta, né, a questão do descompasso entre os números e ele faz esse questionamento, se você teria essa necessidade de atualização. Muito obrigada, Isabela. Professor Renato, muitíssimo obrigada pelo parabéns. É muito interessante. Vamos só fazer uma rodada geral, por favor, daí a Cíntia comenta, desculpa. o Estevam e você, por favor. Vamos lá, Isabela, faça as demais questões, por favor. Obrigado, Zenith. Tem outras que... Tá, imagina. O Bruno, ele questiona se vocês acreditam que as fronteiras nas redes funcionam para segregar e aumentar ainda mais as fronteiras não físicas da desigualdade. E ele traz um questionamento se a população se informando através desses meios, ficaria mais fácil cultivar a desinformação. E os meios que ele traz são meios relativamente confiáveis, não totalmente, mas com alguma fonte. E eu acredito que essa questão o Estevam possa contribuir bastante, mas eu passo a palavra para vocês. Vamos seguir a ordem, então, Zeni, Cíntia e, por último, Estevam. Obrigada, Isa. Sim, eu vou responder brevemente. Professor, muito obrigada pela pergunta. Eu acredito que sim, até no começo da apresentação eu falei um pouco isso, né? Embora a gente tenha essa forma de denominação de imigrante internacional, imigrante econômico, na verdade tem vários estudos que já apontam a necessidade de uma atualização disso, justamente observando a dinâmica migratória que a gente percebe, né, no movimento, até porque existe uma construção muito antiga, muito fundamental da ideia da migração, muito atrelada à questão econômica,
Então, se a gente vê todo o histórico de construção dos regulamentos internacionais, toda a construção do regulamento internacional e também dentro do próprio Estado, só para pensar na história da migração aqui no Brasil, todas estão relacionadas à questão econômica. Mas a gente percebe que numa situação como essa, por exemplo, de pandemia, não necessariamente ela está relacionada à questão econômica, mas se ela termina sendo envolvida a uma determinada parcela da população que tem um tipo de mobilidade, mas que não está ligada diretamente à questão do surto de saúde. Então, perceber essas nuances, perceber essas construções antigas, já desfacetadas, né, já estão que já não responde melhor às dinâmicas que acontecem hoje, acredito que é uma questão urgente a ser tratada por todos os profissionais teóricos, professores que trabalham na questão migratória. Eu acho que o principal obstáculo desse processo é fazer com que os instrumentos que hoje em dia já têm essas formas costumeiras de classificação tenham também essa disposição de repensar esses conceitos para serem adequadamente avaliados, né? Então, eu acredito que sim, seria necessário sim, aprofundar estudos nesse sentido, ainda mais considerando esses novos contextos, né? Mudança climática, a questão dos refugiados ambientais, é uma questão que também vai muito nessa discussão de se deveriam ou não ser considerados como refugiados, que tipo de imigrantes são. Então, a gente está num cenário complexo, no qual a gente precisa repensar como essas dinâmicas acontecem e, sobretudo, desvincular a ideia da migração da questão apenas econômica, ver a questão da migração como que ela é uma questão multifacetada e, sobretudo, com esse olhar de direitos humanos, reconhecer que a pessoa que migra não é simplesmente por interesse econômico, é uma pessoa que carrega uma história, uma pessoa que carrega uma história de vida, uma família, esperanças e uma série de outras relações mais subjetivas que fazem dela que ela assuma esse tipo de risco, né, de sair do seu território e criar novas relações em outro espaço. Então, eu espero ter respondido sua pergunta nesse sentido. Cíntia, se você tiver algum comentário para fazer sobre as questões. Eu tenho, sim. Obrigada, Isabela, por passar a bola para mim. Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas é uma pergunta que relaciona as barreiras, né, de acesso à informação um pouco com as fronteiras, né? É uma pergunta interessante, assim, mas eu gostaria de dividir um pouco em duas reflexões. Uma é sobre a questão do jornalismo profissional, né? A ideia de paywall, fontes que seriam mais seguras do que o conteúdo, né, que está disponível. Deixa eu abrir minha câmera, desculpa. O conteúdo que está majoritariamente disponível na internet, né, as fontes mais seguras para você se informar é o jornalismo profissional. E o formato, né, que o jornalismo profissional tem hoje, ele prevê que ele tenha que ter algum financiamento comercial, né? O paywall, ele está dentro desse sistema. Eu sou a favor de você ter que pagar para ler o jornal? Eu não sou a favor de você ter que pagar para ler artigo científico, né? Que é uma informação ainda mais sensível. Então, eu também não posso ser a favor de você pagar para ler jornal. Eu acho que a informação ela deve circular livremente. Eu sou defensora dessa bandeira. Ao mesmo tempo, eu entendo que existe um problema de financiamento do jornalismo profissional. E quanto mais subfinanciado ele tiver, menos gente na redação, menos fortalecido está o jornalismo profissional, e logo as fontes de informação que as pessoas vão ter acesso são exatamente aquelas que não são confiáveis, que não passam pelo processo de apuração jornalística, pelas demandas éticas que envolvem o jornalismo. Então, aí a gente tem, né, um dilema. Eu acho que a informação ela deve chegar ao público de maneira gratuita e livre, sim, mas aí a gente teria que repensar o modelo de financiamento para o jornalismo profissional continuar existindo. Isso é um aspecto. O outro aspecto é que a gente precisa discutir o acesso à rede como um todo, né? Eu acho que agora, nessa crise de Covid, a gente percebeu que a internet está para o cidadão, assim como água, luz, a gente precisa ter acesso, né? As crianças que não conseguem fazer a lição de casa porque não tem um computador, porque não tem um celular, a gente precisa entender que somos forma de exclusão social muito profunda no século XXI. Tão profunda como foi no século XX não ter acesso à eletricidade. Então, a gente precisa discutir, né, a internet, o acesso à rede, como uma política pública e um direito de todo cidadão.
Aí a gente vai ter que pensar na nossa lei de uma maneira bastante ampla, né? Eu não acho que isso seja impossível, mas eu acho que a gente está um pouco atrasado nesse debate, né? É necessário a gente começar a pensar, e de repente o debate sobre o 5G, né, que é um debate muito econômico e de alta política, talvez ele possa descer um pouco para falar de cidadania, né, de pensar no aspecto do acesso à rede pela cidadania, e talvez a abordagem de implementação de uma nova tecnologia, uma tecnologia que vai dar mais velocidade de conexão e maior volume de dados que vão poder trafegar na rede, essa discussão também deveria compreender também a ideia de que o acesso à internet é um direito de todo cidadão do século XXI. Isso deveria ser encarado dessa forma. Mas é sempre bom lembrar que a gente não está nessa discussão ainda. Ela precisa ser inaugurada. Obrigada pela pergunta, viu, Bruno? Cíntia, muito obrigada pela sua participação e eu passo a palavra para o Estevão. Obrigado, Isabela. Eu vou falar sobre a pergunta relacionada às desigualdades. Em um sentido geral, aquilo que o Wagner e a Zenaida mencionaram como a ilusão do fechamento das fronteiras entre os países, e o que eu mencionei como reforço das desigualdades sociais, tudo isso indica que a pandemia tem potencializado assimetrias de todo tipo, né? Entre os países, entre as classes, entre as raças, entre o nativo e o estrangeiro, entre formas de exercer a cidadania. E o que eu acho muito interessante, e isso daí se vincula com aquilo que o Wagner ele mencionou sobre o padrão epistêmico aristotélico ainda predominante, né? É muito curioso que essa entidade microscópica, né, ela afeta o nosso corpo e ela é global. Então, ela dá uns... Se a gente ainda tinha dúvida daquilo que a literatura nas ciências humanas em geral, entre eles o próprio Milton Santos, vinha falando já há uns 25, 30 anos, de que tem uma sociedade global que está a emergir, mas que falta, de fato, traduzir a materialidade dessa sociedade global na vida cotidiana. Eu acho que o vírus ele dá uma noção mais ou menos do que está por vir, ou na medida em que a globalização ela se intensifica. Um segundo elemento dessa globalização, que eu acho importante a gente pensar, é o paralelo que é inevitável com as mudanças climáticas globais. Eu tenho a impressão, a gente ainda está tateando isso, o Latour, ele andou escrevendo em jornais sobre isso. Eu tenho a impressão de que o vírus ele é um prenúncio sobre como é viver em um mundo tóxico. Então é isso. É isso que eu tinha para acrescentar. Obrigado pelas perguntas. Muito bem, então, como não há mais perguntas também, nós estamos chegando próximo a 2 horas. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos, especialmente da Cíntia, da Zenaida, do Estevão, quem esteve conosco, a Isabela, por nos ajudar enormemente em toda essa organização, e fazer alguns comentários finais aí, brevemente também. Primeiro, quando me referi a uma ciência ainda aristotélica, é porque nós estamos manipulando, ainda que com mais tecnologia, mas manipulando micropartículas, né? Inserindo, enfim, seres em alguma substância, tentando buscar
algo que nos previna da ação desse vírus, né? Então, é de fato ainda um princípio, ainda que com uma base, com viés tecnológico bem mais sofisticado, isso não há dúvida, negar isso seria, de fato, absurdo, né? Mas temos sim um preceito que está posto lá atrás na história humana, então isso me parece também muito importante. Segundo aspecto que eu queria ressaltar também, né? Que o Laboratório de Geografia Política tem coordenado uma série de ações envolvendo a Covid, por meio de iniciativa de vários estudantes, e é evidente que esse tema implica em uma análise multidisciplinar, ao mesmo tempo é um desafio permanente, porque, em que pese ser esperada, no momento da pandemia em si, nós estamos aí sendo, ao mesmo tempo, foco de análise e tentando elaborar uma análise com todas as mudanças, que não preciso mais dizer a vocês, que surgiram para todos nós, né? E, em especial, no que diz respeito ao tema da fronteira, eu queria ressaltar dois aspectos finais. Primeiro, o mito do fechamento da fronteira, espero ter deixado isso claro. Fechar a fronteira não vai resolver coisa alguma, ao contrário, nós temos que ter interlocução, né, ter maior diálogo, até porque o comércio em si não foi fechado, não foi restrito, né, e nós sabemos que algumas superfícies, inclusive, o vírus sobrevive por muito tempo, né, e com os meios de transportes hoje que nós temos, se uma pessoa, porventura, deixou o vírus em algum objeto, esse objeto foi para outro país, o vírus acabou entrando da mesma forma. Então, fechar a fronteira é fechar fluxo de pessoas, né, e fechar especialmente pessoas de baixa renda, que não têm interesse econômico, como mostrou bem a Zeni, isso me parece de fato um mito e não é a solução. E, por fim, dizer que toda essa reflexão, ela está sendo feita em tempo real, à luz dos acontecimentos. Portanto, ela é, do meu ponto de vista, muito importante, não é? E é evidente que daqui a alguns anos, talvez nós voltemos a essas reflexões, puxa, faltou isso, faltou aquilo, mas eu penso que o mais importante é deixar registrado as reflexões com as lacunas do que ficar com medo de apresentar as lacunas e não trazer as reflexões. Esse é o que tem motivado a trazer essas questões a vocês aí, e dessa vez fiquei extremamente feliz porque tivemos aqui de colegas do ensino médio até, enfim, colegas universitários. Isso é muito bom, muito interessante, que mostra que estamos, do meu ponto de vista, cumprindo o nosso papel, que é levar informação de qualidade a todos, né? Eu vi aqui uma saudação da professora Rita, também agradeço, Rita, a sua colaboração, e deixo vocês aí agora com as reflexões, né? E até uma próxima ocasião. Se for porventura fizermos uma terceira rodada, vocês vão receber uma mensagem convidando para que possam se inscrever, tá bom? Até a próxima, então, e foi um prazer. Prazer. Obrigada a todos, boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada.